Fala pessoal, nessa aula a gente vai olhar a parte prática do prototype aqui, para a gente brincar com ele aqui, beleza? Eu vou começar te explicando o prototype no JavaScript aqui, então eu vou colocar uma pastinha aqui dentro, ó, e daí só para te lembrar, eu estou criando aqui na pasta Creational, já falando sobre o Singleton, sobre o Builder, e agora eu criei a pasta do prototype e tem um README aqui dentro com diagramas aqui, só para lembrar, beleza? Aqui na pasta do JS, eu vou te mostrar o que eu tinha te mostrado na parte teórica ali. Eu deveria ter deixado isso aqui para cá, mas só para você entender, se eu quisesse fazer com objetos aqui e fazer uma espécie de herança com objetos aqui, eu poderia fazer isso. Por exemplo, const person, por exemplo, suponha que eu tenha esse objeto person, que tenha um name, que seja Luiz, que tenha um age, que seja 30 anos, por exemplo, e assim por diante. Que pode ter uma função também. A gente pode fazer assim, para ficar diferente, first name, e aí last name, igual a Miranda, e daí a gente pode fazer uma função que mostra, por exemplo, o nome completo aqui, não pode fazer full name. Full name. Aqui no caso, e essa full name, o trabalho dela é retornar this.name. A gente pode até utilizar template literals aqui no caso, ou template strings, e daí fazer. Eita, nós! This.name é first name, né? E mesma coisa para this.lastName, beleza? Então esse aqui é um objeto. Suponha que eu queira herdar, entre aspas, lembra que a gente está falando de delegar. Suponha que eu queira delegar, criar um objeto que delega coisas para esse objeto, como se fosse, entre aspas, herança aqui no caso. Vou chamar isso aqui de person1 ou person prototype, no caso aqui. Daí eu posso fazer da seguinte maneira, eu posso criar, vamos chamar isso aqui de another person, igual object.create, no caso aqui, e aí o prototype vai ser person prototype, beleza? Então agora eu estou só criando um objeto aqui, normal, vazio, que tem como prototype esse objeto aqui. Então isso se parece, não é, mas se parece com uma herança, no caso que a gente fala na programação orientada a objetos clássica, no caso aqui. Porque se você observar, console.log, se você observar o another person, a gente tem aqui um objeto vazio, tá? Então esse objeto não tem nada aqui dentro dele. Só que o que acontece aqui? Se a gente quiser acessar alguma coisa que não existe nesse objeto, por exemplo, first name, isso aqui que eu chamei vai ser delegado para o prototype de person. Lembra? Esse é um objeto vazio, eu chamei first name, não existe nesse objeto first name. Então o JavaScript, a própria linguagem, vai delegar essa chamada para o prototype desse objeto, que é este objeto aqui. Então agora eu vou ver Luiz no caso aqui, beleza? Se eu chamar full name, por exemplo, que é a função, ou método, né, no caso, full name, você vai ver o nome completo do objeto do prototype. E aí o interessante é que eu posso fazer um negócio que chama shadowing. Lembra, né? Que eu te falei, esse objeto tá... Eu vou deixar ele aqui, ó, ele tá vazio. Eu posso fazer um negócio que chama shadowing. Ou seja, se eu criar esse first name dentro de person, esse first name vai fazer uma shadow, uma sombra, nesse first name aqui. Porque lembra, o JavaScript primeiro vai procurar no objeto que você está. Se existe, ele vai usar a propriedade que existe ali. Se não existe, ele delega para o prototype. Então, se eu criar another person, por exemplo, ponto first name, igual a Joana, você vai ver que o first name da another person é Joana. Então, vamos criar aqui, ó. Você está vendo que... E agora, além disso, a chave first name existe no objeto aqui que a gente acabou de criar. Beleza? Então, essa chave faz shadowing, né? Faz sombra nessa chave do prototype. Beleza? Então, isso aqui é basicamente eu linkando
um objeto, no caso aqui, no prototype desse objeto. Eu colocando este objeto aqui na cadeia de prototypes desse objeto aqui. Então, primeiro o JavaScript vai procurar nesse objeto, depois o JavaScript vai procurar no prototype desse objeto, que é este objeto, depois o TypeScript vai procurar em o JavaScript ou TypeScript, tanto faz, vai procurar em object.prototype. Se não existir em object.prototype, aí já era, aí vai dar um erro aqui. Beleza? Então, assim que a gente trabalha com o prototype aqui. Uma outra maneira seria com funções construtoras. Deixa eu te mostrar. Constructor Functions. .js. E aqui a gente está falando em JS, beleza? Eu só quero te mostrar isso aqui porque isso é o coração do JavaScript. Então, por isso que eu quero te mostrar isso, porque o TypeScript também funciona dessa maneira. Então, poderia fazer a mesma coisa aqui no caso. Vamos ver, vou usar os mesmos nomes, ó, no caso, eu vou pegar esse, não vou importar isso aqui nesse módulo, só para a gente ter um módulo completo aqui no caso, vou copiar isso aqui. Eu posso fazer isso aqui com funções construtoras também, posso fazer um function, por exemplo, deixa eu colocar a função em cima, fazer um function, person, no caso aqui, essa é uma função construtora, no caso, então eu posso receber coisas aqui, por exemplo, name ou age, no caso aqui, posso falar this.name igual a name, e aí, this.age igual a age, no caso aqui. Pronto, eu tenho um objeto agora que eu posso chamar new com esse objeto aqui. Então, é como se fosse uma classe. Só que, como é que eu faço para o prototype dessa função? Essa função tem uma propriedade que chama prototype aqui no caso, e eu posso atrelar o prototype dessa função nesse objeto. Então, é a mesma coisa que eu posso fazer. Person.prototype. E aí, no caso, o prototype dessa função mesmo aqui, que já vem por padrão pela linguagem, vai ser um novo objeto vazio, que tem como prototype o objeto que eu criei. Person.prototype. Beleza? E daí, agora eu posso usar, por exemplo, os métodos aqui, full name, por exemplo. Aqui, no caso, eu chamei de first name, last name, né, no caso. Vamos colocar first name, last name. E age aqui. Age já tem. Então, vamos colocar first name aqui. Eita, nós. Duplicar isso aqui, beleza. E vou duplicar isso aqui. Beleza? E age aqui no caso, né? Age. Beleza, e aqui agora eu posso criar uma nova pessoa aqui. Então, person1, por exemplo, igual a new person, que chama, sei lá, Luiz Miranda 30 e person1, eu vou dar um console log. Person1 ponto full name, aqui no caso, ele deve funcionar com esse aqui. Então, isso daqui, por estar aqui embaixo, vai dar errado, porque isso aqui, ó, com const não ocorre a que a gente chama de hoisting, no caso, ó, fugiu o nome aqui. Então, vou ter que colocar isso aqui, e agora sim eu posso falar person1.full name aqui no caso. Beleza, vamos ver o que a gente tem aqui. Luiz Miranda, beleza? Então, eu manipulei o prototype dessa função aqui. Você vê que este método aqui, que eu criei, o full name, ele não existe aqui nesse prototype aqui no caso. E esses valores aqui, essas chaves, estão fazendo shadowing nessas chaves aqui desse prototype, beleza? Tanto que se eu não tivesse aqui, ó, aqui eu vou colocar João, por exemplo. João Miranda, no caso aqui. E aí ele vai ficar João Miranda. Só que, quando eu, por exemplo, se eu removo aqui daqui esse first name, por exemplo, e executo, você vê que vira Luiz Miranda, porque ele está usando isso aqui do prototype. Beleza? Então, isso aqui é basicamente delegação. Uma coisa que você pode querer fazer aqui, deixa eu te mostrar um negócio aqui, rapidão. Person1, só para você ver, e vou executar aqui. Ó. Você vê que eu não tenho construtor aqui no caso, né? Então, o meu objeto, geralmente, quando você usa isso, quando você manipula o prototype, é que você perde a propriedade constructor, o nome do construtor aqui, a propriedade constructor que tem aqui dentro do prototype. Então, se você quiser retornar essa person para ser o constructor aqui desse prototype, você pode fazer person.prototype.constructor igual a person, tá? E aí eu linko de novo o prototype aqui e agora isso aqui vai funcionar quase como se fosse uma classe. Então vai ser person, first name, last name, que é o construtor aqui.
Beleza? Então, isso daqui também é uma manipulação de prototype aqui. E eu posso fazer herança aqui no caso também. Para eu fazer herança aqui, ficaria dessa maneira aqui. Deixa eu fazer aqui para baixo aqui. Vou fazer assim, person. Aliás, vou criar uma nova função, function. Vou chamar de subperson. Horrível o nome aqui, tá? Não liga com isso. Eu estou colocando aqui só para você entender aqui. Eu posso fazer herança com funções construtoras dessa maneira. Então aqui dentro o que eu preciso fazer é chamar person.call. E aí eu chamar o this. E aí eu mandar first name, last name e age aqui, beleza? Isso já cria o meu objeto aqui no caso, né? O objeto que eu estou criando aqui. E agora eu posso colocar alguma coisa aqui. Por exemplo, this, vou colocar from subclass. Vou chamar de ou subfunction, fica até estranho não. Vou chamar de subclass aqui no caso. Oiê. Então, criei uma chave na subclasse. Isso não vai existir no topo da cadeia. Não vai existir em person, mas vai existir no subperson aqui só. Então, é como se fosse, entre aspas, herança, tá? Então, aqui eu posso falar subperson. E aí, o subperson .prototype vai ser igual a um novo objeto vazio, .create, e aí o prototype da subperson vai ser o prototype de person aqui no caso, beleza? E aí pronto, a gente já tem um prototype. Uma outra coisa que eu gosto de fazer, e que é o natural da linguagem, é mudar o constructor aqui para subperson, beleza? E daí o que a gente pode fazer aqui é criar uma nova person. Então eu vou criar uma person 2 aqui no caso. Vou deixar com o nome de Helena Vieira, por exemplo. E vou colocar uns 20 anos aqui. Beleza, aqui é person 2, tá tudo certo. Aqui eu só mudar para subperson. Beleza, vamos testar isso aqui. Agora a gente tem um subperson aqui que tem, além das chaves que tinha aqui em cima, a gente tem também from subclass Oiê, no caso. E aqui embaixo o nome Helena Vieira, beleza? Então assim que a gente trabalha com prototypes aqui em JavaScript, no caso aqui. Assim, tem várias outras coisas que você pode fazer que eu não vou entrar no mérito aqui. Tem inclusive padrões de projeto voltados para o prototype do JavaScript aqui, beleza? Mas isso aqui que eu estou fazendo é para te mostrar que o que a gente faz com TypeScript é basicamente isso que você está vendo aqui. Tudo isso que a gente fez aqui é o que a gente faz com TypeScript com classes, ok? Então pronto, aqui a gente já sabe que a gente fez isso aqui, o que a gente manipulou o prototype. Então uma das maneiras da gente criar o prototype aqui seria assim, eu vou chamar isso aqui de method 1, no caso aqui, ou pode ser prototype 1, um exemplo, só para você ter várias versões aqui no caso. Uma das maneiras seria a seguinte, eu vou criar novamente o módulo autocontido. Eu vou colocar tudo dentro de um módulo para ficar mais fácil de você seguir a linha de raciocínio aqui. Então, vou chamar de prototype1.ts. Então, agora a gente vai mexer com o TypeScript, beleza? Nesse TypeScript, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai criar uma interface, né, no caso, para a gente seguir o diagrama está aqui. Então, a gente precisa dessa interface que tem o método clone. A gente, nos concretos, nos prototypes concretos, a gente cria o método clone. Então, por exemplo, se a gente fosse criar interface, person, prototype, ou pode ser só prototype, porque tem só um método, então vou chamar de interface prototype. Essa interface tem um método clone, no caso aqui. Esse método clone pode retornar o prototype mesmo, tanto faz. Beleza? Feito isso aqui, agora a gente pode criar classes. Por exemplo, eu vou criar uma classe que tem outra classe dentro dela, que aí vai ficar mais complexo. Se eu tivesse uma classe person, aqui no caso, eu vou fazer o seguinte também. Eu vou dar um export aqui no caso, só para a gente entrar no module mode aqui. Então, export. E aí a gente fica trabalhando no módulo contido aqui. Isso aqui implementa prototype. Então, se ele implementa prototype, ele tem que ter o método clone ali. Já a gente cria. Eu vou criar atributos públicos aqui para ir mais rapidinho. Então, public name igual a string, public age igual a number. Beleza? E eu tenho aqui um construtor.
Beleza, tá grifadinho aqui porque eu não implementei o método clone. Então, se eu fosse clonar isso daqui, uma das maneiras seria eu fazer o seguinte. Isso aqui pode retornar person, ou pode retornar também prototype, no caso aqui. Uma das maneiras é fazer da maneira que eu te falei. Então, eu posso criar um const new object igual a aqui object.create. E aí eu vou passar o this para cá. Então, quem vai ser o prototype desse objeto vai ser a instância que eu estiver clonando aqui dessa classe. E aí eu posso retornar return this. Aliás, não this, eu quero retornar o objeto novo aqui. Beleza, se eu fizer isso aqui deve funcionar perfeitamente assim. Mas já eu vou te mostrar onde que isso aqui pode começar a dar problemas. E a gente pode mudar o jeito de fazer isso aqui. Então, se eu tiver uma person 1 aqui no caso, igual a new person. Essa person 1 tem nome de Luiz, 30 anos, beleza, tudo tranquilo. Eu posso criar também const person 2 igual a person 1.clone. E daí, console log person 2. Só vou dar um person 2 para você ver que esse é um objeto vazio. E aí, executando, ó. Isso aqui é um objeto vazio, mas o prototype desse objeto vazio é esse person 1 aqui. Então, esse person 1 tem name, que é Luiz. Então, eu posso pegar .name. Se tivesse métodos, teria tudo aqui dentro. Beleza? Aqui, no caso, eu estou retornando um prototype. Eu posso mudar isso aqui e falar que eu retorno person, ou eu retorno this aqui, no caso. Porque eu retorno realmente this aqui dentro e agora para de reclamar aqui embaixo, beleza? Então, executando, o nome desse person, que é o person 2, no caso aqui, é Luiz, porque ele está usando a chave do prototype, que seria da person 1, no caso. Se eu criar no person 2, igual a .name, igual a Joana, ele vai passar a usar esse atributo aqui do person 2, porque isso aqui vai fazer sombra na chave name do person 1. Beleza? Então, executando, a chave passa a existir dentro de person aqui no caso, e ele passa a usar essa chave aqui, no caso aqui. Aqui, estranhamente, ele não apareceu aqui, né? Ah, é porque eu dei o console log antes de colocar o nome, beleza. Então aqui, ó, a chave passa a aparecer dentro do objeto, porque ela existe dentro do objeto, e ela faz sombra na name do prototype aqui. Beleza? Então essa é uma das maneiras de você clonar. Quando que isso aqui pode te dar problema? Quando você tiver objetos dentro aqui. Suponha que eu tenho, por exemplo, vou colocar um private, ou vou colocar public, só para ficar mais simples, addresses igual a, vou colocar o tipo aqui de address, suponha que essa pessoa tenha vários endereços, então eu vou começar aqui com a classe address. E aí eu preciso dessa classe address aqui, no caso, vou colocar ela mais para baixo aqui. Então, export class address, no caso aqui, essa classe também, eu não vou implementar nada aqui, só por enquanto, já a gente resolve. Então essa classe address pode ter também um constructor, e esse constructor pode ter, por exemplo, street e number. Só para a gente colocar rua e número. Beleza, e daí aqui no meu person eu posso colocar um add address, que recebe um address, que é do tipo address, que retorna nada e faz this.addresses.push address. Beleza, então eu posso fazer isso aqui, porque agora eu posso criar um address aqui para todas as pessoas. Conste, por exemplo, address 1 igual a new address. Vou chamar isso aqui de AV Brasil com número 15. Beleza, e agora no person 1, por exemplo, eu posso falar add address e adicionar o address 1. Beleza, tranquilo, tudo funcionando perfeitamente. No person 2 eu devo ter addresses também, como no person 1 aqui no caso. Então eu tenho, na Joana aqui no caso, eu tenho também address, street, number, tudo perfeitamente. Só que o que acontece? Qual que é o problema disso aqui? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para você ver.
Então aqui, ó, eu tenho um address só no caso, deixa eu tentar aumentar mais, beleza. Eu tenho um address aqui no caso, para person aqui no caso, né, para Joana aqui, né. Então a person 2 essa aqui. Deixa eu chamar ela aqui de person 2 para ficar mais fácil para você entender. Beleza, então no person 2 eu tenho um address aqui. Só que se eu vier aqui no person 1, e esse é um problema, ponto addresses, e aí o address 0, eu mudar a street para blá, 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 no caso aqui, o que que acontece? Provavelmente você já entendeu o que que vai acontecer aqui, mas eu vou alterar o endereço real aqui no caso. Eu estou alterando isso daqui, esse objeto aqui. Então, se eu fizer isso aqui, ó, o que acontece com a Joana, person 2 ali no caso, é que a rua dela também muda. E esse pode não ser um comportamento desejável aqui. Se você não for fazer essa manipulação dessa maneira, shallow copy, que é isso que a gente fez, tá, beleza, vai funcionar perfeitamente. Se você tiver a intenção de criar novamente o objeto quando você fizer um clone, daí eu recomendaria que você ou utilizasse uma biblioteca, por exemplo, o Lodash tem um deep clone no caso, ou você faça isso na sua estrutura. Deixa eu te mostrar como você faria isso aqui. Ó. Nesse clone aqui no caso, eu vou deixar isso aqui assim e vou chamar aqui o seguinte, ó, de shallow copy, prototype shallow copy. Prototype shallow copy, beleza. E agora a gente duplica isso aqui e cria um deep copy, no caso aqui. Beleza? Eu vou renomear isso aqui, vou criar um deep copy. Isso quer dizer que quando eu criar o meu prototype, que no caso eu posso mudar isso aqui também para shallow. E eu posso mudar isso aqui para deep. Só para você entender, o que que eu vou fazer aqui? Aqui eu conheço a minha estrutura e provavelmente você vai conhecer a sua estrutura também. Então o que que você pode fazer? Você pode criar um novo objeto. Por exemplo, se eu tenho um person aqui, ao invés de fazer isso daqui, só manipular o prototype, ao invés de fazer isso aqui, eu posso fazer assim, ó, new person, no caso aqui, e daí, nesse new person, eu posso mandar this.name e this.age aqui no caso, e aí eu retorno o meu new object, e aqui eu passo a retornar person. Beleza, então agora, o que eu fiz foi criar um novo objeto, beleza, mas eu ainda não resolvi o problema do address aqui. Então você vai ver que agora o que aconteceu foi que o address da nova pessoa ficou vazio aqui, porque eu só criei uma nova pessoa e retornei. Então, como eu conheço as propriedades desse objeto, mesmo que isso aqui fosse private, no caso aqui, eu conseguiria ainda acessar essas coisas aqui dentro. Então eu posso fazer aqui dessa maneira, new object, ponto addresses, no caso aqui, igual a, e daí eu poderia fazer uma shallow copy dos addresses. E aí eu ainda estou fazendo uma shallow copy, mas eu posso fazer assim, ó, this.addresses. Isso resolve um problema, ele traz o endereço para cá de volta, mas não resolve o problema da deep copy. Deixa eu te mostrar. Ó, ele trouxe o endereço para person 2, beleza, então ó, resolvemos um problema, só que ainda está mudando, eu ainda estou mudando o objeto aqui quando eu altero o valor aqui. Então, para resolver isso aqui, o que eu faria era o seguinte, fazer com que address também seja clonável, no caso. Então, eu posso mover o prototype para addresses. Então, implements addresses. E aí, a maneira que ele vai implementar isso aqui vai ser da maneira dele aqui mesmo. Então, por exemplo, como é que eu clonaria um endereço? Simples, eu dou um return new address, no caso aqui, e esse new address vai receber this.street e this.number. E aí, um dos problemas disso aqui é se a sua, ele retorna um address aqui, tá? E aí, se a sua estrutura for muito complexa, muito alinhada, isso pode ser muito difícil de fazer. Para você ir clonando um por um, objeto por objeto, mas aqui para a gente está simples, porque o que eu posso fazer aqui agora é fazer this.addresses.map, no caso, e daí eu pego o item e falo que o item agora, no lugar do item do addresses aqui, no caso, eu vou colocar um clone dele, então item.clone. E aí, beleza,
feito aqui, eu posso executar o meu código, que agora eu tenho Avenida Brasil aqui e na Person 2, funcionando perfeitamente. E no que eu alterei, se eu desse um console log no Person 1 aqui no caso para você ver, você ia ver, deixa eu descer aqui, ó, vou colocar embaixo aqui que fica melhor. Só para dividir, vou colocar um console log aqui. E no Person 1 aqui no caso, eu posso ter... Aliás, eu tenho a mesma coisa que eu tinha anteriormente, que eu alterei, que no caso o address. Então, se você observar, ó, deixa eu tentar aumentar um pouco mais e executar de novo. Ó. No Person 2, eu tenho o address, que é o address original, o endereço original aqui no caso, Avenida Brasil. Só que isso é uma cópia do endereço original. Depois que eu alterei, eu não afeto esse pessoa aqui. Você vê que eu alterei o address aqui no caso. E eu não afetei esse Person 2 aqui no caso. Beleza? Então é uma coisa que você tem que tomar cuidado. Se você vai fazer uma shallow copy, se você não precisa ficar manipulando os dados, trocando os valores dos dados, uma shallow copy é mais rápido, é mais simples de ser obtida aqui no caso, mas pode ter esse problema, né? Se você tentar alterar um objeto de dentro de... que é uma referência dentro de um clone, você vai estar alterando isso para todos os objetos da cadeia ali. Se você não precisa fazer essa alteração, o Shallow Copy vai resolver. Mas a Deep Copy, no caso aqui, é geralmente o que a gente quer. A gente quer um clone real, um clone novo do objeto que a gente está criando. E aí a Deep Copy aqui no caso, vai ser mais difícil de fazer, dependendo da sua estrutura aqui no caso, e vai ser mais pesada, né, no caso, porque ela vai gerar os objetos aqui tudo de novo. Mesmo que eu não tenha que conectar na base de dados para puxar os dados de novo do objeto, por exemplo, eu tenho que recriar tudo aqui. Então, eu tenho que fazer um new address aqui dentro desse clone. Eu tenho que fazer um for aqui no caso para fazer um loop nos addresses aqui, clonando todos eles. Então, é mais pesado. Ainda assim, outra coisa que você pode fazer, que é bem mais simples do que isso tudo aqui, porque aqui a gente está fazendo tudo na mão. Mas uma outra coisa que você pode fazer, que é bem mais simples que isso daqui, é utilizar, como eu te falei, uma biblioteca de terceiros. Então, você pode utilizar, se você quiser, o Lodash Clone Deep, no caso aqui, e daí você nem precisaria do método clone, aqui no caso, dentro do objeto. Para você clonar um objeto, seria simplesmente você fazer objeto igual a, e aí Lodash.clone Deep, eu acho que é assim que chama, não me lembro, mas é só isso mesmo. E aí, objeto prototype. Beleza? E aí isso daqui vai fazer um clone real, vai clonar tudo que está dentro desse objeto para cá, fazendo uma deep clone mesmo, no caso, beleza? Mas é isso. Então, eu vou deixar essa aula aqui assim e a gente se vê na próxima. Grande abraço!